Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar então aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, pessoal, então a gente vai dar sequência no nosso cronograma, né? Eu vou abrir ele aqui. Então, hoje a gente está na aula aqui do dia 9 e vocês já têm a primeira entrega da disciplina, né? Que é a questão da sinopse crítica 1, né? Eu já vi que teve gente me perguntando com dúvida, não sei se foi no WhatsApp ou no fórum, né? Já teve a participação aí do nosso monitor, né? Então, é importante vocês se atentarem, tá? Se ainda restou alguma dúvida, ainda tem alguma coisa que não ficou clara, né, sobre a sinopse, tá? É importante tirar a dúvida hoje, porque daí a gente pode esclarecer todo mundo, tá? Que tiver com dúvida ainda sobre a entrega da sinopse. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa importante é que na aula que vem, no dia 16 de setembro, vocês têm a definição dos grupos e da área do trabalho na planilha, tá? Então, se atentem a isso, é importante vocês formarem os grupos, tá? Usem o WhatsApp, usem aqui o Teams né, aqui do Moodle, usem essa própria sala no Zoom, né? Usem o fórum, enfim, vocês têm meios variados aí, tá? Para fazer a combinação desse grupo, tá? Com base nisso, definir a área, né? Escolher a área e enviar a definição, ou seja, o nome dos integrantes e a área que o grupo deseja atuar, lá pelo fórum do Moodle no dia 16, tá? Então, se atentem a isso, porque também é uma tarefa que já está chegando no final, aí vocês têm mais uma semana para cumprir, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai então dar prosseguimento no nosso conteúdo, né? E hoje a gente vai, de fato, abordar já um tema, né? Um conteúdo que vai ser um conteúdo que vocês vão precisar colocar na planilha, tá? Que é essa coluna de tema que eu estou marcando aqui, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre vários aspectos de análise dos artigos, né? É a primeira aula onde a gente vai começar a fazer as análises propriamente ditas do artigo, assim, dos artigos que vocês vão analisar, né? Da bibliometria para colocar na planilha. Então, hoje vai ser uma aula que vocês já vão começar a aprender, de fato, como que vai ser o preenchimento da planilha. A gente vai fazer alguns exercícios, tá, de simulação, de análise, para vocês poderem já irem pegando o jeito de como que preenche a planilha. E hoje, especificamente, vocês vão aprender a preencher essa coluna aqui, tá? Essa coluna de tema, né, que é basicamente o assunto do artigo que vocês vão colocar aqui quando forem alimentar a planilha, né? Então, imagina que um artigo vai vir aqui nessa linha, tem o título, tem a área, e aí vocês vão ter que escrever qual que é o assunto daquele artigo que vocês estão analisando, tá? Então, a gente já vai ter capacidade de fazer isso. Nós vamos também tocar em vários aspectos, pessoal, que não vão estar diretamente na planilha, só que eles vão servir de bússola para vocês conseguirem encontrar outras respostas que são necessárias na planilha, né? Então, a gente, além de falar de tema, a gente vai falar sobre objeto e sobre objetivo de pesquisa, tá? Então, é como eu falei, eu já vou começar a mostrar para vocês como extrair as informações que vão para a planilha dos artigos, como extrair dos artigos.
E para vocês conseguirem compreender isso, eu vou hoje então mostrar a questão de como extrair o tema e também como analisar o objeto e objetivo dos artigos como modo de conseguir inferir quais são as outras variáveis que tem lá na planilha além de tema, né? Natureza, delineamento, abordagem e assim por diante. Então, nós vamos basicamente tratar sobre isso aqui, tá? A primeira coisa importante de vocês entenderem, pessoal, é o que é uma pesquisa bibliométrica, né? Que é essa pesquisa que vocês vão fazer aqui na disciplina. Então, o trabalho principal da disciplina é uma pesquisa bibliométrica, que vocês vão fazer o preenchimento de uma planilha, né? Vão ali formular um banco de dados dessa pesquisa, vai ser um levantamento de dados, né? E esse banco de dados vai ser referente aos artigos que vocês vão analisar, né? Então, o que é isso que vocês vão fazer, que é essa revisão bibliométrica, né? A revisão bibliométrica, pessoal, como eu já falei, é uma técnica bastante inovadora de revisão da literatura, tá? Ela é uma revisão da literatura igual às outras que a gente vê, porém ela tem uma especificidade de ser bibliométrica, né? Ou seja, ela é quantitativa, ela é sistemática. Então, se vocês pegam lá, o que é uma revisão da literatura clássica? Né? Imaginem lá o trabalho de vocês, o PPA e o ETC. Né? Aí lá dentro do PPA e do ETC, você tem que ter um capítulo, que é um capítulo grande, geralmente, que se chama referencial teórico. Né? O que é o referencial teórico? É toda a revisão da literatura que você fez para o seu trabalho. Né? Estão lá os conceitos, os autores, as definições, as linhas de pensamento. E como que você constrói essa revisão da literatura clássica, né, geralmente? É basicamente o seguinte, é simples. Você vai pegar os principais artigos da área, que já são conhecidos, né? Geralmente o seu orientador vai disponibilizar a maioria para vocês. Vocês vão ler aqueles textos e vão colocar no projeto ou no TCC a opinião que vocês têm sobre aqueles textos que vocês leram para compor o referencial teórico. Isso que é a revisão clássica da literatura. Então, a revisão clássica de literatura, ela é uma opinião que você tem sobre as referências que você leu. Né? Então, você vai ler tudo aquilo e vai compilar em uma seção lá chamada referencial teórico ou revisão da literatura. Aonde que a revisão bibliométrica se diferencia disso? E ela é bastante diferente. Justamente no método. Né? A revisão bibliométrica a gente chama de revisão sistemática porque é uma revisão que necessita de um método. Né? Ou seja, quando a gente fala de método, significa pensar nessas coisas aqui. Ó. Né? Por exemplo, qual é o instrumento que eu vou utilizar para analisar os meus artigos? Então a gente vai aqui no caso da disciplina usar uma planilha. Poderia ser anotações, poderia ser fichas. Né? Da onde que eu vou tirar esses artigos que eu vou ler, que eu vou analisar para minha revisão? Eu no caso aqui vou tirar do Enampad, mas eu poderia tirar de outros periódicos, né? Qual é o recorte temporal de artigos que eu vou pegar? Ou seja, eu estou interessado em quais artigos? Em todos os artigos de toda a história, ou nos últimos 10 anos, ou nos últimos 5 anos, né? Quando eu encontrar os artigos, quais que eu vou selecionar? E quais que eu vou descartar e por quê? Então, eu tenho que ter critérios, né? E se você olhar, isso é a revisão sistemática, isso é a revisão bibliométrica, é uma revisão quantitativa que implica em um método. Né? E por que também, e qual é a outra grande diferença dela? Além de ser uma revisão sistemática com método, é uma revisão que é quantitativa. E isso muda tudo. Por quê? Se uma revisão clássica da literatura, o que você vai escrever ali no seu trabalho, no seu artigo, no seu projeto, no seu TCC, né? A revisão clássica, o seu referencial teórico, é a sua opinião sobre os artigos que você leu. Na revisão bibliométrica não é a sua opinião. É o que é que você observou nos artigos e você vai estar relatando aqueles dados quantitativamente. Então, por exemplo, na revisão bibliométrica, vocês têm que imaginar que os artigos que vocês vão analisar são pessoas que vão ser entrevistadas. Né? Então, imagina lá, quando você vai fazer seu trabalho, você não faz entrevista com as pessoas, aí você chega lá com um roteiro, fala, e aí, fulano, qual que é a sua idade? Qual que é a sua profissão? Quantos anos você tem? Né? Qual que é a sua idade? Onde você mora? Isso é uma entrevista com pessoas. Né? O que é a revisão bibliométrica? É você também ter um roteiro de perguntas,
Qual que é o roteiro? É a planilha, ou seja, as variáveis que você quer observar. E você vai chegar diante do artigo e vai coletar aquelas informações. Então, você é teórico ou empírico? Né? Aí eu vou mostrar, como eu falei para vocês, agora eu vou mostrar só as técnicas, né? Eu vou mostrar para vocês como encontrar essa resposta no artigo. Vocês vão pegar essa resposta e vão registrar um número lá na planilha. Tá, qual que é o seu delineamento? Descritivo ou correlacional? Então, vocês vão retirar essa informação do artigo e registrar em um número. Compreendem? Então, isso não é a sua opinião. É o que é observado, é o que o artigo é de fato, entende? Então, por isso que a revisão sistemática, a bibliometria, é uma revisão da literatura bastante diferente. Tá? É uma revisão que ela é muito mais robusta porque ela permite você sistematizar dados de uma grande quantidade de artigos ao mesmo tempo, por ser quantitativa. Então, imaginem vocês fazerem um referencial teórico lá do PPA ou do TCC de vocês, né? E vocês terem que ler lá, seu professor passa 500 artigos para você ler. Né? Aí fala, amigo, você tem 500 artigos aí para ler, leia tudo e escreva o seu referencial teórico. Não dá. Né? Você não vai conseguir analisar os 500 artigos e fazer um referencial teórico, se você fizer uma revisão clássica da literatura. Agora, se você fizer uma revisão bibliométrica, você consegue tranquilamente, até sozinho, se melhor tiver, né, uma equipe ainda mais, mas até sozinho, se você tiver tempo, em um tempo muito menor, conseguir, por exemplo, alimentar aquela planilha com 500 artigos. Né? Por quê? Porque é o método de revisão que é diferente. Se na revisão clássica você tem que ler todos os artigos para daí escrever a sua opinião qualitativamente, na revisão bibliométrica você faz o que eu chamo de leitura dirigida. Então você vai só observar algumas partes dos artigos, né? E você não vai colocar a sua opinião, você vai registrar o que é observado. Né? Claro que o que é observado vai partir da sua análise, né? Mas percebam, aquela é uma característica dada do artigo, não é uma opção sua. Né? Então, o artigo ser teórico ou empírico não depende da sua opinião. Ao passo em que uma revisão sistemática, uma revisão clássica, você pode escrever o que você quiser sobre o autor. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, se o resumo for bem escrito, vocês conseguem preencher a planilha inteira de um artigo só lendo o resumo. Né? Por quê? Porque ali já deveriam estar todas as informações que você precisa para registrar ali na planilha. Tá? Então, por isso que uma revisão da literatura que é bibliométrica, que ela é sistemática, ela é muito mais robusta porque ela consegue quantificar qualquer variável que a gente tiver interesse de investigar em uma dada literatura. E quando eu falo literatura, não é só acadêmica, não, artigo, pode ser qualquer texto, qualquer fonte bibliográfica, seja um artigo, seja tese, seja revista, seja propaganda, seja outdoor, você pode fazer uma contagem bibliométrica daquilo. Né? Então, você pode estudar os principais temas, os principais métodos. Já te passo a palavra, tá, Matheus? Principais lacunas, como que os conceitos são definidos. Então, como na bibliometria a gente pode quantificar essas características, é uma revisão que permite você analisar muito mais conteúdo e de um modo muito mais sistemático. Pode falar, Matheus. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Só uma dúvida, eu queria saber sobre o senhor mesmo. O senhor usa essa planilha como armazenamento de dados para o senhor mesmo? Uso. Eu já tenho 2 artigos publicados no exterior, né? Um artigo e um capítulo de livro publicados na Inglaterra, que são revisões sistemáticas da literatura. Tá? Depois posso até enviar, não compartilho aqui com vocês, porque são sobre os meus temas de pesquisa. Né? É sobre lá, aprendizagem nas organizações, né? Sobre os temas que não cabem aqui, mas posso depois compartilhar com vocês para vocês verem um artigo sobre uma revisão bibliométrica. Na minha tese, para vocês terem uma ideia como é um trabalho que você pode analisar muito mais conteúdo com menos trabalho, na minha tese eu analisei sozinho 297 artigos na minha planilha. Tá? Então, na minha tese de doutorado, quando eu fui fazer o doutorado, eu fiz uma sessão de referencial teórico normal, que é o texto sobre a minha opinião dos autores,
E aí eu fiz um capítulo separado só para minha revisão bibliométrica. E a minha planilha tinha 14 variáveis, né? Ali na de vocês têm 9, e eu consegui analisar 297 artigos, né? E aí depois eu publiquei isso. Então, eu também utilizo, né? Vocês podem utilizar isso aqui nos projetos, nos TCCs, tá? Como eu falei, isso aqui também é uma revisão da literatura. Então, por exemplo, vocês, ao invés de fazer uma revisão da literatura clássica, podem optar por, no trabalho de vocês, fazerem uma bibliometria lá naquele lugar, entendeu? Sobre o tema de vocês, tá? Certo, obrigado. Aí, O Roberto mandou, professor, boa noite, seria muito interessante ler o seu artigo, poderia compartilhar, depois eu compartilho, tá? O artigo eu consigo compartilhar mais fácil, o capítulo de livro é um handbook, né, que foi lançado pela Black, pela Wiley Black, eu tenho ele impresso, tá? E seria uma coisa um pouco mais difícil, porque é um handbook pago, inclusive tem que ser importado, porque ainda não foi lançado, traduzido no Brasil, mas o artigo eu consigo compartilhar. Tá? Eu compartilho sim. Foi publicado inclusive em maio desse ano, né? É um artigo bastante recente. Certo, obrigado. Tá bom? Então, por isso que a revisão bibliométrica ela é uma opção muito poderosa para quem quer conhecer uma área do conhecimento, né? Ela permite você ter uma amplitude grande de artigos com um trabalho bastante menor, e aí isso te permite investir em mais artigos, né? Importante vocês não confundirem, tá, pessoal? Ou não serem confundidos por esses conceitos aqui que são muito utilizados, tá? Dentro dos textos, que é para chamar, né? O cara vai lá e fala assim, foi feita uma revisão bibliométrica. Aí você vai lá, né, e espera uma revisão bibliométrica no artigo do cara, né? Ou seja, uma revisão quantitativa dos artigos, o que ele encontrou, quais variáveis ele analisou, quais os resultados, e não. Na hora que você vai ver lá, ele só fez uma revisão da literatura. Então é muito importante vocês saberem que uma coisa é bibliometria, pesquisa bibliográfica, revisão sistemática da literatura, que é isso aqui que a gente vai fazer. Outra coisa é revisão clássica da literatura, quadro teórico de referência, referencial teórico. Ambas são revisões da literatura. Porém, a revisão bibliométrica é uma revisão muito mais sistemática, metodológica, científica, quantitativa. A revisão clássica também é uma revisão da literatura, porém é uma revisão assistemática, que vai ser pura e simplesmente, o que não é pouca coisa, tá? O que é importante também, mas sempre vai ser pura e simplesmente a opinião do autor sobre o que ele leu nos textos. Então não confundam. Quando vocês usarem, eu fiz uma revisão sistemática da literatura, ou eu fiz uma bibliometria, é isso aqui que a gente vai fazer na disciplina. Você teve uma planilha, quantificou lá as categorias que você quis investigar, fez contagem de frequência, percentual, aplicou as estatísticas, apresenta os gráficos e os resultados. E isso é revisão sistemática. Se vocês forem fazer revisão da literatura, que também é bom, é uma coisa livre, qualitativa, que vocês vão fazer uma revisão clássica. Tá? Se atentem porque vocês vão ver muito isso nos resumos do ENAMPAD. Tá? O camarada vai lá e fala, bom, foi feita uma pesquisa bibliométrica, aí chega lá e assim, referencial teórico. Tá? Não tem nada de bibliometria ali. Bom, e aí, como eu disse, né, vamos, então, entendido o que é o que vocês vão fazer, qual a técnica, né, do ponto de vista mais técnico, o que é uma revisão bibliométrica, eu vou começar a ensinar vocês agora como preencher a planilha, tá? E a primeira coluna que a gente vai abordar hoje é a coluna de tema, tá? Então, essa coluna aqui da planilha de análise. Então, como que vocês vão preencher essa coluna aqui? Tá? Como que vocês vão preencher ela? Bom, o tema, pessoal, vocês vão ter que inventar, tá? Quem já teve a curiosidade de ir lá na descrição das áreas do ENAMPAD, aquele arquivo que está lá no Moodle, e abrir lá, vão ver que para todas as áreas do ENAMPAD, eles já especificam vários temas ali dentro, tá? Eu não gostaria que vocês retirassem os temas dos artigos de lá. Por quê? Primeiro, porque eu não vou corrigir a coluna de temas, tá? Eu não vou dar nota para a coluna de temas. Eu vou para fins de correção e de avaliação, eu vou avaliar só essas variáveis quantitativas aqui, ó, tá? O tema eu não vou avaliar. Por quê? Porque o tema nem eu mesmo tenho gabarito, né? Não tem como a gente ter uma única resposta correta.
Tá? Então, por isso que eu quero estimular vocês a inventarem o tema mesmo, para vocês serem estimulados nessa parte de percepção, de leitura do artigo, como extrair, como interpretar um título e assim por diante. O que é o tema do artigo, né, pessoal? De modo bem simples, o tema vai ser o assunto. Tá? Então, você sempre tem que se perguntar qual que é o assunto desse artigo. Né? O assunto, não são os assuntos. Então, tá, eu estou lendo aqui esse artigo. Se eu fosse resumir e apresentar para uma única pessoa, eu diria que esse artigo é sobre qual assunto. Então, essa é a ideia do tema. Né? O Carison está perguntando aqui, professor, desculpe sair do top, mas o número mais de pessoas no grupo é 8. É isso mesmo, né? No máximo 8 pessoas. Então, aquela coluna tema, vocês vão colocar ali qual que é o assunto daquele artigo que vocês estão lendo. Pura e simples assim, tá? E eu vou passar aqui para vocês algumas dicas sobre como fazer isso do modo mais adequado, né? A primeira coisa que vocês têm que entender é que tema é diferente de área, tá? Uma coisa é área do conhecimento. O que é a área do conhecimento? São as 11 áreas que vocês têm da NAMPAD, tá? Então, área do conhecimento é finanças, administração da informação, administração pública, gestão de pessoas, marketing. A administração também é uma área maior que todas as áreas estão. Então, área do conhecimento é sempre uma área do conhecimento, como o próprio nome diz, mas que é formada por um conjunto de temas. Então, uma área é sempre um conjunto de assuntos. Então, por isso que tema é uma coisa bem mais específica que a área. Né? É comum um aluno chegar lá, professor, eu queria orientação de PPA e TC, aí eu, tá bom, qual que é o seu tema? Né? Aí, meu tema é finanças. Eu falo, não, seu tema não é finanças. Finanças é a área onde o seu tema mora. Né? Dentro de finanças você tem quase que uma infinidade de assuntos. Então, você só está ainda no nível de área. Então, a primeira coisa para vocês começarem a entender o que é tema é diferenciar ele de área. Tá? Área de conhecimento é um conjunto de temas. Temas são os assuntos que são trabalhados nas produções, nos artigos, nos livros, nos capítulos, né? E assim por diante. Tá? Então, a gente tem, né? TI, administração da informação, um exemplo de tema é inteligência competitiva. Né? Um assunto que é tratado dentro da área da administração da informação. Ela pode ser trabalhada em outras áreas? Pode, mas não necessariamente. Em geral, os temas eles são bem restritos ou a uma área ou a algumas poucas áreas. Né? Então, a administração pública é a área. Dentro de administração pública, eu tenho um assunto, por exemplo, relevante, que é políticas públicas, que é um exemplo de tema. Né? Vocês vão ter lá finanças. Um exemplo de tema dentro de finanças é decisões para financiamento. Tem lá gestão de pessoas. Um exemplo de assunto em gestão de pessoas é avaliação de necessidade de treinamento. Né? Marketing, um dos exemplos de assunto dentro de marketing é comportamento do consumidor. Tá? Então, reparem nessa primeira diferença. Por quê? Porque vocês vão ver que o exercício que vocês vão ter que fazer é basicamente assim. Vocês no grupo vão dizer que tem 50 artigos, né? Ou 45, que é o máximo. 8, né? Pessoas, 5 por pessoa. Então, vocês têm 45 artigos. Esses 45 artigos eles vão ser resumidos em 10, 12 temas. Entendeu? Então, a ideia disso é vocês olharem para a área e falar assim, olha, desses 45 artigos em finanças, a gente pode dizer que eles exploram resumidamente esses 12 assuntos. Aí está lá, né, política de rédeo, decisão de financiamento, valor de mercado, vários assuntos que vocês, como analistas daquela área, conseguem ter conhecimento e resumir e apresentar, falar, ó, essa área aqui sim, né, estuda basicamente esses temas. Tá? Bom, onde que vocês encontram o tema do artigo, pessoal? Moçada, sempre 99% das vezes no título. Não precisa ler nada além do título para vocês descobrirem qual é o tema do artigo. Tá? Se vocês tiverem dúvida, vendo o título, tal, podem dar uma olhada no resumo, na palavra-chave, tá? Uma leitura na diagonal, rápida, mas sempre a melhor fonte do assunto do artigo é pura e simplesmente o título. Tá? Então, por isso que eu falei, vocês vão ter que inventar, vão ter que, a partir da leitura do título, extrair como se fosse o núcleo de sentido daquele título. Né? E vocês vão ver que agora, nas aulas daqui em diante, quando a gente for fazer
as análises, eu sempre vou pedir para vocês... a gente vai fazer exercícios aqui, simulações de análise reais, né? Então, eu vou aqui mostrar 3 artigos para vocês. Eu queria que vocês, se estivessem analisando esse artigo, me dissessem qual seria o tema que vocês dariam para esse artigo aqui. Pode falar no chat ou no vídeo mesmo. Qual é o assunto desse artigo, se vocês tivessem que pegar, ler ele e colocar na planilha? E aí, pessoal, alguém tem uma sugestão? Eu posso resumir, né? O título, eu não uso o título todo, né? Não, então, essa é a ideia. Sim. Extrair o núcleo de sentido Certo. do artigo. Se você fosse falar para alguém qual é o assunto desse artigo, o que você diria? Aí eu diria que o assunto dele é análise de dados qualitativos. Análise de dados, não? Perfeito. O foco dele é o foco do artigo é análise de dados. Exato. Exatamente. Então você já deu a resposta que seria mais ideal. Vejam, não seria a única correta, né? Porque a gente poderia, por exemplo, falar assim, análise de conteúdo. É um assunto que é tratado no artigo, né? Tá ali, análise de conteúdo. Ou poderia ser análise de dados qualitativos também. Mas por que esses outros dois, técnica de análise de dados qualitativos, né? A Carolyn está falando, mas por que análise de conteúdo ou técnica de análise de dados qualitativos não seria tão bom, pessoal? Vocês têm alguma ideia? Imagine vocês, né, que vocês têm 50 artigos lá, tá? Muito abrangente. Quando você fala... E o problema, professor, é que assim, nós somos praticamente calouros e não temos experiência com a literatura da administração. Então, nós vamos precisar ganhar um terreno, ler mais até desenvolver esse feeling, eu acredito. Não, isso com certeza. E principalmente nessa técnica bibliométrica, vocês só vão aprender isso tudo que eu estou falando praticando. Porque aqui tem muito macete, tem muito, igual você falou, é a leitura, é a prática, é conhecer os termos, tá? Então, assim, isso que eu vou passar, por exemplo, agora é um macete, né? Por que análise de conteúdo ou técnica de análise de dados qualitativos não é o ideal, apesar de representar o conteúdo do artigo? Porque, vejam, vai acontecer o seguinte com vocês. Vocês vão ter 50 artigos no grupo. Aí um deles é esse aqui, análise de conteúdo como técnica, é esse artigo aqui, né? Aí um outro colega, ou eu mesmo, né, vou lá analisar outro artigo e aí o título do artigo é assim, modelagem multinível como técnica de análise de dados quantitativos no campo da administração, potencial e desafios. O que a gente ia perceber? Que são 2 artigos que tratam de análise de dados, porém eu coloquei um como análise de dados qualitativos e outro eu vou colocar como, sei lá, técnica de dados quantitativos. Percebe? Então, vocês vão começar a perceber que são temas que não são tão bons, porque eles vão começar a excluir artigos que poderiam estar sobre o mesmo tema. Então, por isso que aqui, nesse caso, o melhor tema para vocês seria análise de dados, né? Ou técnica de análise de dados, no máximo. Porque técnica é uma questão que não vai mudar, seja o tipo de análise de dados que seja feita. Qualquer coisa que vocês coloquem além disso, tipo análise de dados qualitativos, só vai poder entrar nesse tema os artigos de análise de dados qualitativos. Se você tiver um artigo sobre análise de dados quantitativos, você vai ter que criar outra categoria. Entenderam? Mesma coisa com o tema análise de conteúdo. Então, se eu coloco análise de conteúdo, só vai entrar artigos aqui de análise de conteúdo. Qualquer artigo que faça uma análise estatística vai estar fora disso aqui. Então, estão vendo o exercício que vocês têm que fazer? É o que eu falei, é uma leitura dirigida, rápida. Beleza, é só ler o título. Tá, mas não é tão fácil, entendem? Para vocês conseguirem fazer um trabalho com uma qualidade boa, toda a bibliometria vocês têm que fazer um trabalho com calma.
né, devagar, olhando, anotando as dúvidas. Ah, pô, você vai ver, às vezes, imagine, né, eu fiz análise de quase 300 artigos. Uma categoria começou com um nome, quando chegou lá no artigo 80, eu mudei o nome daquela categoria para poder colocar esse artigo que eu achei, né? Por quê? Porque eu fui amadurecendo a minha percepção sobre qual é aquele tema conforme eu fui lendo os artigos, entende? Então, é por isso que esse exercício que é o que eu gostaria que vocês fizessem aqui, né? Formulando, inventando, criando os temas de vocês. Porque é esse exercício que vai permitir que vocês ganhem a curiosidade necessária para pensar, pô, será que essa palavra é melhor? Eu vou tirar qualitativo, vou deixar só análise de dados, porque eu sei que lá na frente pode aparecer um quantitativo, né? Não vou colocar análise de conteúdo, é muito específico, entende? Então, vocês vão ver que são várias as respostas possíveis, né? Aqui eu poderia colocar análise de conteúdo, técnica de análise de dados qualitativos, né? Análise de dados qualitativos. Eu teria aqui 3, 4 opções, mas a melhor seria a técnica de análise de dados, tá? Então, é assim que vocês vão fazer o exercício de criação do tema. Por isso que eu falei que essa coluna na planilha é a única coluna que o grupo vai ter que fazer uma reunião em grupo, né? Porque vai acontecer exatamente isso. Um camarada olhou lá esse artigo e colocou análise de conteúdo. O outro camarada olhou um outro artigo, só que o artigo era quantitativo, ele colocou análise de dados quantitativos. Aí vocês vão se reunir e falar, ó, cara, tem esse aqui que é de quant, o meu é de quali, vamos chamar tudo de análise de dados. Então a gente junta esses dois, entende? Então aí vocês ganham mais estatística naquela categoria, porque aumenta o número de artigos ali dentro, né? Uma categoria com um único artigo é uma estatística muito fraca, tá? Então, esse é o raciocínio, esses são os macetes que vocês vão fazer para descobrir o tema, né? E esse artigo aqui, pessoal, leiam o título, né? E sugiram aí para mim um tema possível. Alguém tem ideia? Aí eu colocaria cooperação universidade-empresa, seria alguma coisa assim. Uhum. Alguém mais antes de eu comentar? Assim, excelente, tá, Roberto? Porque essa é uma resposta que, inclusive, está escondida, né? Nem aparece no título, né? E é justamente isso que a bibliometria te dá a capacidade, né? De conseguir enxergar além das próprias palavras. O primeiro passo é você conseguir, com base nas palavras que estão escritas, bolar um tema ali, tá? Esse é o arroz com feijão. E tá ok. O passo seguinte, conforme vocês forem evoluindo, vocês vão vendo que vocês vão começar a analisar, na verdade, onde que esse tema está encaixado em uma perspectiva maior, né? Então, sim, tecnicamente, inclusive, esse seria o tema mais correto, né? Porque, inclusive, é uma área, uma linha de pesquisa, né? A cooperação público-privado, universidade, empresa, a gente tem vários atores que podem estar nessa cooperação, né? E esse seria um tema excelente, tá? E vocês iriam achar vários artigos com base nele também. Vários outros artigos iam falar sobre isso, vocês vão ver. Tirando isso, a gente também poderia pensar em dois aqui, né? Capacidade absortiva, né? Então, isso também é um tema, é um assunto que é bastante estudado em administração, ou projetos tecnológicos. Então, vocês vão ver, e é por isso que eu falei, vocês precisam começar a fazer isso o mais rápido possível, porque só a experiência vai dar esse feeling para vocês. Vocês vão ver que os títulos, às vezes, podem ter 2 núcleos de tema, 2 núcleos de sentido, né? Tanto capacidade absortiva quanto projetos tecnológicos poderiam representar muito bem os temas, os assuntos desse artigo, além de cooperação universidade e empresa, né? Então, outro exemplo, esse aqui é mais longo, né, mais difícil. Vocês viram que o outro era tipo médio. Esse aqui é um título médio. Esse aqui é um título bem longo, tem bastante elementos, dificulta a análise, né, tem vários objetos concorrentes ali. Tá? E agora a gente vai para um título mais curto, né, para a gente praticar. Deixa eu só ver aqui se alguém mandou o chat. Não.
E esse título aqui, pessoal, que é da área de contábeis? Qual que é o assunto que vocês dariam para ele? Ou quais assuntos caberiam aí, né? Eu acho que os dois, informações contábeis e recomendações de investimento, eu acho. Exato, exato. Então já tá pegando bem a manha, né? Exato. O Carison falou aqui, recomendações de investimento, né? Então estão vendo, o tema é o núcleo de sentido, tá? É como se você tivesse que fazer o seguinte exercício: se eu pudesse falar para alguém no menor quantidade de palavras possíveis o assunto, o que eu falaria, né? Então, informações contábeis, ótimo, excelente. Por que a gente não poderia colocar voluntárias? Porque existem informações contábeis que não são voluntárias. E aí você cairia naquele erro do tema muito específico, né? Ia achar um artigo 2, 3, 10 lá na frente que são sobre informações contábeis involuntárias e não ia colocar aqui, certo? Então, se atentem. Outra coisa, por que, pessoal, que o tema, o assunto, não pode ser copiado e colado do título? Por que o tema e o assunto não pode ser exatamente o título do artigo, pessoal? Seria muito difícil você ter dois artigos com o mesmo título. Eu acho que isso nem pode acontecer, né? Exato. Seria até um plágio, né, ou não? Exato. E aí o que acontece? Imagine, se vocês têm 50 artigos e o tema fosse igual ao título, vocês teriam 50 temas. Porque o título nunca vai ser igual. Entenderam? Então, essa é a ideia do tema. Se o tema fosse igual ao título, eu não precisaria fazer nenhuma análise. Bastava copiar e colar. Só que isso não seria real. Vocês iam imaginar, dentro de uma área de marketing eu tenho 50 temas. Olha, é provável, tá? Mas não num congresso como o Enampad, com 30, 40 artigos na mão. Vocês não vão conseguir nunca chegar a 50 temas, tá? Então, por isso que o tema é sempre o núcleo, um resumo, tá? Uma análise bastante resumida do título. Não precisa ir além do título. Só se o artigo tiver muito, muito mal escrito mesmo. Eu nunca encontrei, tá? Assim, um artigo tão mal escrito. Mas tema, leitura dirigida do título, tá? Coloca ali, alimenta a coluna e passa para a próxima variável. Bom, pessoal, tem outras duas coisas importantes para vocês entenderem, além do tema, que é a questão do objeto e do objetivo da pesquisa. Por que essas duas coisas são importantes? Porque são basicamente delas que saem todas as definições de método do artigo. Tá? Então, o método do artigo ele precisa sempre atender ao objeto e ao objetivo, sempre. O método, que é o que vocês vão analisar no artigo, né? A planilha sobre método, essas variáveis que vocês vão analisar, elas dependem diretamente do objeto e do objetivo do artigo. Então, por que é importante vocês desenvolverem a habilidade de ler objeto e objetivo? Porque muitas vezes a informação não vai estar explícita para vocês. Então, vocês vão ver lá, a pesquisa é teórica ou empírica. O autor não vai escrever, caro aluno de TCA2, turma A, a resposta da pergunta é, essa pesquisa é teórica. Essa resposta nunca vai estar desse jeito. Então, vocês vão ver que muitas vezes em bibliometria você precisa deduzir a informação com base em outro elemento que você tem. E esses elementos são o objeto e o objetivo. Você muitas vezes consegue compreender qual que é o delineamento da pesquisa, se ela é teórica ou se ela é empírica, qual que é o recorte temporal, se ela é qualitativa ou quantitativa, só lendo o objeto e o objetivo. Você nem precisa ir lá no método do cara para entender isso. Então, por isso que apesar de serem coisas que não estão na planilha, né, vocês não vão precisar colocar na planilha qual que é o objeto desse artigo ou qual que é o objetivo, é importante que vocês aprendam a ler eles no artigo, porque às vezes a informação não vai estar explícita, mas vocês lendo o objeto e o objetivo conseguem deduzir aquela informação corretamente. Tá? Então, vamos começar com o objeto, né? O que é o objeto da pesquisa? Pessoal, o objeto nada mais é do que o que de fato aquele artigo vai estudar. Tá? Vocês vão ver que área, tema, objeto e objetivo, na verdade, são um detalhamento um de cada um.
Então, o objeto, na verdade, da pesquisa vai ser um detalhamento do tema. Então, por isso que fazer esse exercício é, na verdade, um exercício de compreensão da pesquisa. Então, vejam aqui aquela mesma planilha que a gente tinha, acrescida agora do objeto de exemplo. Né? A gente tinha a mesma planilha que a gente tinha lá atrás, né? A área TI. Qual que é um assunto dentro de TI? A inteligência competitiva. Esse é um assunto que geralmente é estudado em TI. E qual que é o objeto de um exemplo de estudo? Por exemplo, a inteligência competitiva, mas não é qualquer inteligência competitiva. É inteligência competitiva em indústrias locais, ou seja, indústrias do DF. Esse é o meu objeto. Poderia ser inteligência competitiva dos produtores de vinho do Vale do Anhangabaú. É o meu outro objeto. Poderia ser inteligência competitiva das indústrias automobilísticas. É um outro objeto. Né? Nesse caso aqui, é inteligência competitiva em indústrias locais. Não me interessa mais nada. Não me interessa indústrias estrangeiras, indústrias de outros estados ou de outras regiões. Entendem? Então, o artigo ele sempre vai ser um recorte muito micro da realidade, que vai ser resumida e demonstrada por meio do objeto daquela pesquisa. Tá? Então, a gente tem lá públicas, né, administração pública. Um exemplo de assunto dentro de públicas é políticas públicas. E um objeto dentro de políticas públicas que eu posso estudar é qual é a relação entre essas políticas e a diminuição da fome. Então, estão vendo? O objeto é sempre uma especificação do tema. É o que, de fato, vocês vão investigar. Ou o que, de fato, aquele artigo, aquela pesquisa que vocês estão lendo está investigando. Né? Então, finanças. Eu tenho finanças, decisão para financiamento. E o que eu quero dar o detalhe? Onde, especificamente, que eu quero recortar e investigar? Eu quero investigar o processo de tomada de decisão. Né? Ou seja, o que é o processo? Passo a passo. O sujeito que vai decidir fazer um financiamento, quais são os passos que ele segue? Primeiro ele faz um benchmarking, depois ele levanta as possibilidades, aí ele avalia os riscos, aí ele aporta o capital, aí ele faz o investimento. Então, eu estou interessado no processo. Esse é o meu objeto de interesse dentro desse tema. Poderia ser qualquer outra coisa relacionada à tomada de decisão. Né? Poderia ser, por exemplo, os preditores da tomada de decisão, que é o quê? Não é o processo, não estou interessado no passo a passo, eu estou interessado em saber o que causa a decisão. Né? Ou seja, o que leva alguém a fazer aquele investimento, e não o passo a passo que ele segue. Entende? Então, são objetos distintos dentro de um mesmo tema. Eu tenho lá a área de gestão de pessoas, um assunto dentro de gestão de pessoas é avaliação de necessidade de treinamento, e um objeto dentro desse assunto aqui é desenvolver um modelo de avaliação de necessidades. Né? Eu poderia fazer a avaliação de um modelo já existente, por exemplo, poderia fazer várias outras coisas, mas o meu objeto é o modelo. Eu tenho área de marketing, o assunto é comportamento do consumidor, e o meu objeto é o preditor da compra de um produto. Tá? Então, eu queria que vocês dessem uma olhada, né? Onde que vocês acham geralmente o objeto da pesquisa? Sempre dentro do objetivo. Tá? Então, leiam esse mesmo artigo aqui, só que agora vamos ler o resumo aqui. Ó. Leiam essa parte que eu destaquei, que é o objetivo, e digam para mim, qual é o objeto de interesse dessa pesquisa aí? Sobre o que ela de fato está colocando a lupa dela para olhar em detalhes. Capacidade absortiva da sinos, que seria? Falta mais. Falta mais. Já é. Frente a um projeto... Frente ao projeto de encapsulamento de semicondutores. Exato, entende? Então, esse é o detalhe do tema. Lembra que o tema seria cooperação universidade e empresa ou capacidade absortiva. Ok, e qual é o objeto? O objeto é o desenvolvimento da capacidade absortiva frente a um projeto de encapsulamento de semicondutores. É aqui que a minha pesquisa vai se debruçar. Esse é o objeto de interesse dela. Tá? É isso aqui que o pesquisador, como se estivesse colocando no microscópio e olhando. Ele vai olhar a capacidade absortiva da Unicinos frente a um projeto de encapsulamento de semicondutores. É isso que é o objeto que está dentro do tema que a gente definiu anteriormente.
Tá? Então, vamos passar para o objetivo e daí eu vou mostrar para vocês como que isso pode ajudar a definir as categorias lá da planilha. Tá? O que é o objetivo, então, pessoal? O objetivo, muita gente tem dificuldade de entender o objetivo, mas não porque é uma dificuldade de entender o tema em si, mas é porque nunca pensou sobre isso, né? Nunca pensou em definir o que é um objetivo de pesquisa. Né? Ninguém nunca se perguntou. As pessoas sabem escrever, redigem lá o objetivo, mas se você for lá e perguntar, falo, defina o objetivo de pesquisa. Né? Em geral, as pessoas têm bastante dificuldade. E nada mais pessoal, o objetivo do que a declaração que você vai fazer da complexidade com a qual você vai abordar o seu objeto. Então, vejam aqui. Esse aqui é o meu objeto, não é? Então, a minha pesquisa vai tratar do desenvolvimento da capacidade absortiva dessa universidade frente a um projeto. Tá. Mas eu vou abordar esse objeto com qual complexidade? O que eu pretendo, né, fazer com esse objeto em mãos? E é justamente isso aqui que define o objetivo, pessoal. Somente o verbo de ação. Tá? Então, vocês vão ver que o objetivo é um verbo de ação mais o seu objeto. Isso forma o objetivo. Ou seja, ele está falando aqui que ele tem esse objeto de interesse e ele está falando que ele vai abordar esse objeto no nível de análise. Ah, mas o que é a nível de análise? Moçada, tem coisas muito importantes que, né, as pessoas nem imaginam que existe, mas existem já estudos, né, que demonstram e que estudam a complexidade dessas tarefas aqui. Ó. O que é descrever, o que é analisar, o que é avaliar. Né? Tem muitas taxonomias no campo da psicologia, né, que são usadas desde assim, você quer fazer um teste para saber se alguma pessoa tem problema mental? Então, você coloca ela para executar tarefas de diferentes níveis de complexidade. Então, você vai primeiro pedir para ela descrever essa parede. Depois, você vai pedir para ela analisar essa parede. Depois, você vai pedir para ela avaliar essa parede. Se ela conseguir cumprir ou não conseguir cumprir, ela vai ter um determinado grau de problema, né? Sei lá, qualquer tipo de problema cognitivo, porque o cérebro não consegue executar certas atividades de certas complexidades. Então, esses 3 verbos aqui, pessoal, eles são de suma importância para vocês entenderem o que é um objetivo. Né? Quando você lá no seu projeto, no seu trabalho de TCC, escreve assim, o objetivo do meu trabalho é descrever a inteligência competitiva das indústrias do DF. Você já está declarando que você só vai descrever essas indústrias, percebe? E o que é descrever? Características gerais. Olha, são 35 empresas, a média de idade delas é de 12 anos, o ramo de atuação principal é o ramo têxtil, a média de funcionários que essas empresas têm é 23 funcionários, né? A média de salário é de R$800. Então, eu estou descrevendo, percebem? Eu não estou falando o que levou essas empresas a serem o que elas são. Eu não estou falando nada. O meu estudo é um estudo que está num nível bastante simples, que é um estudo em nível de descrição. Ou eu posso fazer um estudo de análise dessas indústrias. O que é a análise? Aqui vocês têm que entender que isso aqui é uma taxonomia, tá? Ou seja, você nunca analisa sem antes descrever. E você nunca avalia sem antes analisar e descrever. Então, quando eu analiso, necessariamente eu tenho que descrever antes. Tá? A taxonomia é uma das características de toda e qualquer taxonomia, inclusive taxonomia de animais. Né? Você nunca vai para um nível superior se você não tem um nível inferior. Tá? Isso que é uma taxonomia, uma das características de taxonomia. Tá? Então, quando eu quero analisar, eu primeiro tenho que descrever as características do meu objeto, e o processo de análise significa em separar as partes que eu descrevi e comparar entre elas. Então, por isso que é uma faculdade mais complexa da mente humana. Então, peguem aqui, né? Então, fui lá e descrevi as indústrias locais. Aí eu já sei que a média de idade, o nível de salário, já sei as características que eu descrevi. Como que eu analiso isso? O nível de análise seria, olha,
essa média de idade que todas as empresas têm está associada ao ramo têxtil, por exemplo. Então, eu consigo saber que a característica idade está relacionada, por exemplo, ao ramo de atuação. Então, isso é análise. É quando eu, além de descrever, relaciono as minhas descrições e começo a tentar explicá-las. Então, eu descrevi as características e agora eu fiz aqui uma estatística, né? E eu consegui descobrir que, geralmente, as indústrias que são mais velhas são as que são do ramo têxtil, né? Então, estão vendo? Eu relacionei duas variáveis que eu antes descrevi. Eu relacionei idade com ramo de atuação. Então, por isso que quando você fala eu vou analisar e você declara isso, que é o que está aqui, ó, né? É por isso que a gente fala que o objetivo é a complexidade com a qual você vai abordar o seu objeto. Quando você coloca esse verbo de ação, você está falando que esse objeto que está aqui dentro vai ser abordado com um nível de análise, certo? E avaliar é um nível mais complexo, né? Que é o quê? Primeiro eu descrevo, depois eu separo as partes e relaciono, e ao final eu emito um juízo de valor, seja ele qual for. Isso é avaliação. Então, olha, eu descobri que geralmente as empresas, eu descobri que a idade geral das indústrias aqui do DF é X, né? Eu descobri que essa idade está associada mais ao ramo têxtil, e eu já vi que isso, agora eu estou concluindo que isso vai levar a um prejuízo para o Estado, porque as indústrias de ramo têxtil pagam muito pouco imposto. Entendem? Então, esse é o nível de avaliação. É eu descrever, analisar e, ao final, emitir um juízo de valor com base nos dados que eu recebi. Então, por que eu estou contando toda essa historinha para vocês? Para demonstrar que o objetivo nada mais é, né, do que a complexidade com a qual você vai abordar o seu objeto. Então, por isso que o objetivo vai ser sempre um verbo no infinitivo que você vai escolher, e você tem que escolher sabiamente, né? Vai falar, não, agora que eu fiz todo o meu trabalho, eu vou trocar o verbo que lá no projeto era avaliar, só que agora eu cheguei no final e vi que eu só consegui descrever, né? Então, eu vou lá e troco o verbo. Por quê? Porque eu não consigo, se eu colocar lá avaliar e entregar um trabalho que só está descrevendo, essa pesquisa já não tem uma coerência interna alta, entendem? Então, muitas vezes vocês só vão ter noção do que vocês vão conseguir fazer ao final. Nesse caso aqui não tem problema, tá? Porque isso não está falsificando a pesquisa. Pelo contrário, você só está tornando ela mais coerente. Falar, não, minhas pernas permitiram só uma descrição, né? Não tem por que eu colocar lá, manter o verbo avaliar. Vou colocar aqui descrever, conhecer, identificar, verbos que têm uma complexidade muito menor, tá? Bom, por que isso tudo que eu estou falando é importante para a planilha? Porque, como eu falei, muitas vezes vocês vão ver que os artigos não vão entregar para vocês a informação pronta. E aí, por exemplo, delineamento, né? Que tem aqui as categorias, descritivo, correlacional e experimental. Correlacional é aquela pesquisa que faz relação. Geralmente, pesquisa que faz relação é melhor ter um verbo de ação a analisar. Porque é a análise que é a relação, né? Então, se vocês verem lá que não encontraram no artigo qual que é o delineamento, mas viram que o objetivo da pesquisa é analisar, muito possivelmente é porque essa pesquisa vai ter um delineamento correlacional. Entenderam? Então, por isso é muito importante vocês saberem o que é um objetivo, como construí-lo, onde que vocês encontram, dentro do objetivo, onde vai estar o objeto, tá? Por quê? Porque a partir dessas informações, vocês vão poder deduzir essas variáveis aqui, ó. Há várias delas. Qual que é o procedimento, qual que é o recorte. Muitas vezes você pode deduzir a partir do objetivo que o recorte temporal é longitudinal e assim por diante, o perfil amostral, tá? Então, por isso essa importância. Vejam aqui, né, a nossa planilha acrescida agora das questões de objeto e objetivo, né, para vocês verem bem como tem uma relação, né, as coisas têm uma relação muito forte entre elas, né. Então, lá a gente tem lá a área de TI, né, o meu assunto é inteligência competitiva, o objeto que eu vou estudar é inteligência competitiva específica das indústrias locais, e o que eu quero fazer com esse objeto? Eu quero apenas descrever. Tá? Eu quero só descrever como que é a inteligência competitiva aqui das indústrias.
certo? Eu não tenho interesse em analisar ou explicar por que que elas são assim, falar qual que é a causa e o efeito. Eu quero conhecer, tá? Não tem nenhum estudo na área, né? Então eu quero descrever, né? E o que que é o objetivo específico? São os passos técnicos que você vai fazer para cumprir o objetivo geral. E o objetivo específico geralmente tem mais de um, tá? O objetivo geral sempre só um. A gente tem lá administração pública, o assunto é políticas públicas, né? O meu objeto de interesse é a relação que essas políticas têm com a diminuição da fome. E o que que eu quero fazer com essa relação? Eu quero analisar, né? Então, eu já estou em um nível superior aqui, né? Então, eu quero entender quanto que eu preciso investir de dinheiro para ter uma diminuição X da fome. Então, estão vendo? Eu quero ver relação entre as coisas. Então, se eu quero ver relação, eu preciso estar em um nível de análise, tá? Finanças, né? Tenho lá... Alguém quer falar alguma coisa? Finanças, né? Eu tenho lá assunto decisões para financiamento. O meu objeto é o processo da tomada de decisão. E o que que eu quero fazer com esse processo? Eu quero conhecer, descrever, falar quais são as partes, né? Tenho gestão de pessoas, o meu assunto é avaliação de necessidade de treinamento, o meu objeto é um modelo de avaliação de necessidades, e o que que eu quero fazer com esse modelo? Eu quero desenvolver o modelo. Poderia ser avaliar um modelo já existente, né? Poderia ser descrever um modelo já existente. São exemplos de objetivos diferentes, né? Mas não, eu quero desenvolver. Marketing, né? Eu tenho um assunto comportamento do consumidor. Eu tenho como objeto os preditores da compra de um produto, né? Então, imaginem lá que eu quero entender o que que prediz, o que que leva alguém a comprar alguma coisa, né? Embalagem, preço, a proximidade da residência, tal. E eu quero fazer o que com esses preditores? Ou seja, eu quero avaliar eles. Então, eu estou num nível bem grande de complexidade, percebe? Então, eu tenho lá preço, embalagem e proximidade da residência. Eu tenho 3 critérios, né, que influenciam a compra. Qual desses é o mais importante? Então, eu vou falar lá, o preço é o mais importante, ou seja, eu estou avaliando, eu estou emitindo um juízo de valor, colocando o preço na frente dos outros, certo? Então, o objetivo é importante por causa disso, né? Ali a gente já tem os 3 exemplos, né, que a gente já viu, e esse é o exercício que vocês vão fazer, então, para conseguir compreender os artigos que vocês vão ler. Tá? E conseguir alimentar a planilha. Vocês vão começar identificando o tema. Identifiquei o assunto. Onde que está o objeto? Está aqui. Onde que está o objetivo? É esse aqui. A partir disso, vocês conseguem compreender a pesquisa. E aí, como eu falei, consegue deduzir, preencher a planilha. E, às vezes, isso aqui, vocês estão na dúvida. Aí vai lá no objetivo e olha, tira a dúvida, passa a ter certeza. Então, isso aumenta a chance de acerto de vocês. Tá? Então, basicamente, esse aqui é o fluxo de macetes, de ideias que vocês precisam desenvolver para fazer a pesquisa bibliométrica. Tá? No que diz respeito a tema, objeto e objetivo. E aí, na próxima aula, a gente começa a falar de outras colunas, tá? Para a gente avançar a natureza, delineamento, abordagem e assim por diante. Pessoal, da minha parte de exposição é essa, fico então aberto aí, né, às dúvidas, às ideias do grupo, seja aí pelo chat ou aqui pelo áudio e vídeo, tá? Aí para entregar os nomes dos integrantes só semana que vem, certo? Isso, eu vou desbloquear lá o fórum, tá? Sim, vai entregar pelo fórum. Isso, vocês têm que mandar tudo pelo fórum, entra lá, tem um fórum específico para isso que está bloqueado, eu vou desbloquear um dia antes, tá? Certo. Obrigado. Alguma outra questão, pessoal? Diga, Roberto. Não, por enquanto tá tudo bem, professor. Estamos começando a compreender como será o trabalho aí. É isso mesmo. E aí interessante. Uma vez com os artigos em mãos, vocês vão definir os grupos, e aí já na semana que vem eu vou entregar os artigos, aí vocês vão poder começar a praticar. Tá? Aí a coisa vai começar a ficar mais clara ainda, porque como eu falei, moçada, esse é um tipo de técnica que vocês não podem ficar apostando só nas aulas. Tá? Não tem como. É uma coisa que se vocês não fizerem,
não vão conseguir compreender na totalidade. As aulas aqui, como eu falei, é uma oportunidade para eu passar macetes, para eu passar dicas, para a gente fazer um exercício junto. Mas vocês vão ver que na hora da análise vai aparecer muito mais coisa além do que a gente fala aqui. Tá? Então, não deixem para mais tarde, tá? Tipo, só lá na semana de análise, não façam isso. Peguem os artigos e já vão fazendo as colunas que a gente for aprendendo. Entendeu? Até para já ir anotando as dúvidas, porque isso eu falo para vocês, tá, pessoal? Eu comecei a fazer... meu mestrado foi em 2007. Eu faço análise bibliométrica desde 2007. Desde o mestrado que eu fiz, eu tenho um método que é próprio meu, que eu faço e tal. E assim, só a experiência mesmo, tem muita coisa que não está escrita em livro, tem muita coisa que não tem como você absorver lendo, sabe? É muito, muito macete, muita prática mesmo que assim, vai fazer com que vocês tenham desenvoltura nessa técnica, tá? Eu, hoje em dia, por exemplo, 99% dos trabalhos de vocês, eu corrijo todos os artigos só lendo o resumo. Tá? Então, porque eu já tenho uma prática grande, eu consigo ter segurança de saber que aquele pedacinho de informação, para mim, é certeza que todas as outras são verdade. Então, eu consigo já ter a segurança para poder fazer essa inferência. E essa segurança só vem com a prática. Não tem, eu não consigo passar isso para vocês. Tá? Então, muito importante isso mesmo, tá, Roberto? De ir conhecendo, tentando compreender, colocando as perguntas e, principalmente, praticando. Tá? Mais alguma coisa, pessoal? Eu só queria... Diga, Roberto. Não, eu ia desejar boa noite para o senhor. Ah, tá. Obrigado. É só eu que... Uma Sim. dúvida. Vamos lá. Em relação ao modelo da sinopse, lá conta para colocar o título. Aí o título seria do livro ou da revista ou do capítulo, por exemplo? Aí é sempre o título do livro, tá? Esse título dos livros vocês vão encontrar onde? Lá no programa da disciplina, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, ó. Aqui no programa da disciplina, ó, entrou aqui no Moodle, tal, né? Tá aqui, programa da disciplina. Vocês vão ter lá ao final do programa a bibliografia básica. Isso aqui, ó. Essa aqui são as referências completas dos livros que estão na apostila. E os títulos são essas coisas que estão em itálico aí, tá vendo? Metodologia de pesquisa, fundamentos. Então, o título é sempre de livro. Tá? E o título dos livros, cada um, tá aí sempre em itálico aqui, tá? O último recado que eu queria dar é que como já passou, né, uma semana dos últimos vídeos de conteúdo postados, né, eu comecei, e é o limite para as participações nas aulas síncronas, eu comecei a responder os comentários lá do YouTube, tá? E eu já queria adiantar vocês como que eu vou fazer isso. O que eu percebi? Tem dois tipos de comentários que têm sido feitos, tá, pessoal? Um são comentários, perguntas e tal, que permitem, né, que me incitam a escrever, a responder, a fazer uma análise do que está sendo feito, né, e dito ali e tal. Eu vou lá, respondo e faço. Outras coisas são puros e simples comentários, tá? Então, assim, opiniões da pessoa, que, assim, a única coisa que eu poderia responder é assim, ok, ou exato, ou é isso mesmo, entende? Então, nesses casos, tudo bem, não tem problema, mas nesses casos eu vou dar, nos casos que for só um comentário, uma coisa que não couber nenhuma análise minha, tá? Eu vou só dar um gostei no comentário, tá? Ali no YouTube, só para falar assim, ok, vi o comentário, né? Estou avaliando o engajamento, tá? Aí eu vou dar um ok. Para os outros comentários que eu ver que tem alguma necessidade de detalhamento, de análise, eu simplesmente vou lá e escrevo, tá? Vou lá e aí respondo, mas lá no YouTube, principalmente para quem for acompanhar, né, depois, não sei se é o caso de quem está aqui, e fizer comentário lá, eu sempre vou fazer essas duas avaliações, tá? Ou dar um joinha na mensagem para falar, ok, não tem muito o que dizer, só concordar, vi que você fez o comentário, né? Ou vou responder ali o texto, tá? Fazendo uma análise um pouco mais detalhada. Então, se atentem a isso, porque é mais ou menos esse padrão que a gente vai seguir no YouTube, tá bom? Pessoal, então, acho que não há mais nada por hoje, né? Uma boa noite para vocês aí, tá? Uma boa semana, bom fim de semana a todos, tá bom?
Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Descanso. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, professor.